Muito bem, já está lançado. Boa! Então, bem-vindos aqui a esta sessão de apresentação deste programa, que eu acho que é um programa maravilhoso de Mindful Self-Compassion, que eu e o Filipe já lançámos a primeira edição, já está a decorrer e agora lançámos a segunda edição, que vai começar na próxima terça-feira, 18 de outubro. E pronto, e decidimos fazer aqui esta sessão para vos dar um saborzinho, um cheirinho daquilo que aprendemos e que treinamos, que praticamos no programa. Não é, Filipe? Isso mesmo. Boa. Então, esta segunda edição vai começar na próxima semana, na terça-feira, não é, Rossana? Dia 18 de outubro, Uhum. e vai decorrer às terças-feiras durante 8 semanas, sempre das 19h30 às 22h. E vão haver também propostas de práticas, exercícios para fazermos entre cada sessão. Depois vamos ter também uma sessão em que vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos ter uma sessão de mini retiro, em que vai ser muito prática, vai ser assim uma sessão em que vamos mergulhar mais fundo nas meditações, nos exercícios. Conseguem-me ouvir bem? Isto é... Sim, vocês não imaginam o que nós estamos aqui a passar, porque estamos a ouvir com diferença de... É estranho, é É estranho. estranho, é estranho, mas pronto, mas está tudo bem. Filipe, há Sim. que nos adaptar. Isto é como a malta que trabalha na televisão, há imensas cenas a acontecer e nós, a pessoa Temos que estar aqui a prestar mantém-se ali atenção. fora. Pois é. Olha, então Filipe, tu querias começar por uma apresentação ou não? Ou fazer perguntas Sim, às pessoas para quebrar o se calhar, gelo? se calhar apresentávamos primeiro, assim, muito brevemente, quem é que somos. Algumas pessoas aqui já nos conhecem bastante bem, outras nem por isso. Nem por isso está a dizer aqui a Ana no Instagram. Nem por isso. É Ana, pois é. Agora é uma farrica. Agora é que eu reparei. Ai, ai. Queres começar por te apresentar? Então, vá. Ai, começo eu. Ai, Filipe, então, sou psicoterapeuta somática, faço terapias individuais, terapia de grupo, faço formações, tenho um podcast, escrevo livros. Opa, olha, não sei, Hum, faço tudo o que sou mulher de Uma sete mulher do ofícios. Renascimento. Mulher dos sete ofícios. Exatamente, mas olha, o importante é que adoro o que faço. Hum, E pronto, e tenho aqui uma cabecinha que não para de ter ideias e de ser criativa, e felizmente a energia ainda me vai acompanhando para poder, olha, para poder concretizá-las. Mas sim, mas essencialmente, olha, e estou também agora a facilitar este programa contigo, que é um programa que me é mesmo muito querido e que estou a gostar imenso. E é isso. uhum. E tu, Filipe, Ok, quem és tu? então O que é que eu tu fazes? também sou psicoterapeuta somático e é daí que conheço a Rossana. Nós fizemos a formação em conjunto, a formação em psicoterapia somática em Biossíntese. Para além disso, para além de atender clientes em psicoterapia, facilito intervenções baseadas em mindfulness. Em particular, dois programas que gosto muito, que acho que são fantásticos, que é este, que é o programa do Mindful Self-Compassion, que é muito centrado na autocompaixão, e depois um outro programa que é o MBSR, que é um programa mais focado no mindfulness, e muito focado em particular para a redução do stress e da ansiedade. Para além disso, o que é que eu posso dizer? Eu até não muito tempo atrás, até há 3 anos atrás, ou há 2 anos e meio, era engenheiro eletrotécnico, que não tem mesmo nada a ver com estas andanças. Então, houve alguém que me disse uma vez aqui numa destas lives ou webinars que passei da engenharia para a engenharia eletrotécnica para a engenharia da alma, algo assim do género. Eu achei muito poético. É Se calhar é um giro, é bocadinho giro. isso, sim. Yeah, ok, E, boa. e acho que é isso, para já, se calhar é É suficiente. suficiente. Depois, para quem quiser saber mais de ti, tem que vir ao curso para ir descobrindo Isso. os segredos do Felipe, o que ele vai revelando, sessão a sessão. Ok, então dar aqui também as boas-vindas a quem está no Instagram, já vi a Alicia, o Nuno também, boa, malta fixe que nos está aqui a acompanhar. E aqui também. Oh, obrigada, Temos Cristina, fã aqui do fãs podcast. do podcast da Rossana.
Maravilha. Olha, então aqui tentando envolver o público um bocadinho, que no chat, no Instagram não há outra possibilidade senão mesmo essa. Fazer só aqui algumas perguntinhas. Olha, Olha, o André. André, que giro. O André conhece-nos os dois. Então, perguntas que é, quanto... Desculpem lá, nós distraímos assim, vimos pessoinhas, ficamos logo malucos. Ah, que giro! Então, quantas pessoas aqui já meditaram ou já meditam? Ok. Portanto, do chat temos três. Ok. Portanto, há algumas que já têm aqui alguma prática de meditação. Olha, o Uhum. André não se está a ver, mas vamos lhe mandar um beijinho, não é? Olá, André. Oi, André, bem-vindo. Bem-vindo. Outra pergunta, Filipe. Antes de lançar a Ah, próxima pergunta, queria ok. só referir que, mesmo que não tenham qualquer experiência com meditação, isso não é um impedimento para participarem neste programa. O programa tem, assim, muito implícito a prática do mindfulness e vão haver meditações centrais no programa que são muito importantes, mas a verdade é que não, não há assim pré-requisitos para poderem aceder ao programa. Portanto, se nunca meditaram, está tudo certo. Também vão aprender durante o programa e vão ter assim uma aprendizagem suave. Portanto, estejam à vontade também. Então, a próxima pergunta que eu queria fazer é: quantos aqui sabem o que é mindfulness, os conceitos de mindfulness e autocompaixão? Epá, esta pergunta é difícil, Filipe. Caramba. Pronto, só tens aqui duas pessoinhas que levantaram a mão. Ok, muito bem. Esperemos que no fim desta É, live fique um bocadinho mais claro o que são estes conceitos. sim, sim, ok. Então, e há aqui profissionais de saúde, terapeutas, cuidadores presentes ou nem por isso? Não, nada, ninguém. Cristina, és a única que tens a coragem de dizer sim, eu sou uma cuidadora. E o Nuno aqui também no Instagram, também, boa. Temos aqui vários cuidadores. Claro que Uhum. sim. E a última pergunta, Filipe? Gostava só de referir também em relação a isto dos cuidadores que este programa é muito interessante para quem está nesta posição de cuidar, sejam cuidadores formais ou informais, porque este programa, e se calhar mais adiante falamos um pouquinho sobre isto, é assim um bálsamo e é uma ferramenta fantástica para cuidar do burnout dos cuidadores, burnout empático, que Uhum. acontece muito a quem Pois é, está pois é. para o outro, a quem está a cuidar do outro, e em particular Uhum. em contacto com sofrimento. Então, Uhum. Uhum. este programa é assim, tem um potencial enorme para quem é cuidador. Gostava só de referir isto. Boa, boa. Olha, estou aqui a ver no Instagram, a Ana diz que bom, Ana, que estás aí, psicóloga. Eu por acaso não me lembrava que eras psicóloga, mas sim, olha, como tal, como o Filipe disse, isto também para cuidadores, ou sobretudo para cuidadores, é muito bom. Uhum. Então, e a última pergunta, que esta nem eu sabia a resposta. Todos aqui temos uma coisa em comum, apesar de termos caminhos diferentes, todos nós, não só os que estão aqui live, mas enfim, todos os seres humanos, todos nós temos uma coisa em comum. Sabem o que é? Já temos várias, mas há Pois, assim algo que é muito transversal, que está relacionado com o programa da autocompaixão. quer dizer, exato, temos várias coisas em comum, não é? Enquanto espécie humana, mas assim, do ponto de vista emocional. Eu por acaso tinha. Sabes qual é que foi a minha primeira resposta no imediato quando tu disseste? A minha resposta foi logo: todos sofremos e estamos em dor. Eu fui logo para a dor. Sim, O sem que não deixa dúvida, de ser verdade, não é? sem dúvida. Mas espera lá que eu tenho. Ai, que giro. A Cristina. Eu queria pôr o chat aqui. A Cristina Coração, diz é o verdade. coração. Tão giro. Amor. O amor. E a Sim. resposta que eu tinha pensado vai muito nesse sentido, de todos nós queremos ser felizes, não é? Todos nós queremos ter amor na nossa vida, queremos estar livres de sofrimento. Acho que é assim das coisas mais transversais a todos os seres humanos, Uhum, uhum. independentemente do caminho, independentemente de onde viemos.
independentemente das dores que carregamos, todos nós pretendemos este alívio do sofrimento. E este programa, a proposta é mesmo esta, de aliviar este sofrimento, criarmos aqui uma forma de nos relacionarmos connosco mesmos, com os outros também, mas em particular connosco mesmos, porque aí é que está a grande aprendizagem, assim de uma forma mais amável, mais gentil, assim uma aliança interna connosco mesmos, como se fôssemos o nosso melhor amigo. Hum. Vê-se que o Filipe brilha só quando fala deste programa, é Eu tão adoro giro, este fica tema. aí, tudo, ai, e eu também, é muito bom. Olha, Filipe, eu acho que podia ser giro enormes um bocadinho a estrutura do programa e dos temas que Uhum. vão ser abordados, Ok. assim para dar umas pinceladas, não é? Mas afinal, o que é que vai acontecer nestas 8 semanas, sendo que depois ainda temos um retiro num sábado que é tudo online, mas Sim. é um retiro espetacular, por acaso. Ou seja, eu estou a dizer espetacular porque quando eu soube que havia um retiro online, eu achei, é sério, um retiro online? Epá! Mas fiquei muito surpreendida quando eu própria fiz o programa. Na primeira sessão, nós falamos de descobrindo a autocompaixão. Não é? Ou Uhum. seja, isto é um programa que segue aqui uma estrutura bastante rígida, digamos assim, não é? Que vem dos Estados Unidos e que, portanto, temos que respeitar assim na íntegra e que faz parte. Então, a primeira Sim. sessão fala de descobrir, ou melhor, descobrindo a autocompaixão. Uhum. Queres falar um bocadinho sobre isto, Filipe? Como é que. Ok. Se calhar começo por referir como é que surgiu a autocompaixão na minha vida. Ok, ok, Assim, de uma boa. forma, se calhar levando mais para o pessoal, Uhum, eu descobri através da meditação. Eu comecei a meditar na tradição budista em particular. Então, na tradição budista, a compaixão é assim é um pilar central, é assim um valor que a proposta é ir sendo cultivada a par e passo da sabedoria. uhum, E então a primeira vez que fiz aquela prática de meditação da bondade amorosa, aquela em que vamos dirigindo a amabilidade a uma pessoa querida, depois a uma pessoa que conhecemos mais ou menos, depois a nós mesmos, depois vamos abrindo assim este círculo de bem-crença. Então as primeiras vezes que eu fiz esta meditação foi assim uma descoberta gigante, o perceber que eu poderia trazer amabilidade em direção a mim mesmo, eu podia tratar-me bem, podia ser o meu melhor amigo. Isso para mim foi assim uma revelação e foi um bálsamo enorme que ajudou-me também a perceber até que ponto eu, quando as coisas corriam mal, eu abandonava-me, era o primeiro a virar-me costas e a dar à sola e a sim, encontrar estratégias e formas de não cuidar do que estava a sentir e de não me uhum, encorajar e às vezes até me criticar e apontar os erros, assim, de uma forma muito autocrítica. uhum, Então a uhum, autocompaixão foi uma revelação enorme. E sim, depois, quando descobri este programa em particular, este programa criado pela Christine Neff e pelo Chris Germer, são dois psicólogos americanos, eu quando descobri este programa, eu acho que isto ajudou muito a aprofundar ainda mais a prática, porque isto tem assim uma estrutura que nos ajuda, através de exercícios e de práticas para o dia a dia, a tornar isto mais vivo na nossa vida, esta prática da amabilidade e da autocompaixão. Então tornou-se algo que faz parte já da minha vida, é assim um valor central que quero uhum. continuar a cultivar. Que bom. Sabes que uma das coisas que me apaixona nesta questão da autocompaixão e que este título da primeira sessão até traz, não é? Que é descobrindo a autocompaixão, é que isto é mesmo um processo, não é? Ou seja, não é uma Hum, técnica específica que a gente assim que aprende vai lá estar sempre, não é? Mas é antes pelo contrário, é um processo, é tipo como regar uma dos dias desta nutrição, é uma experiência de autodescoberta, de autotransformação, uma aventura. E aquilo que eu uhum, verifico é que, de facto, muda a relação que passamos a ter connosco e muda, consequentemente, a relação que passamos a ter também com os outros, não é? Porque nos uhum, tornamos pessoas
mais abertas, mais curiosas, mais flexíveis, mais Uhum. amorosas, mais honestas, ou seja, muito mais alinhadas até com os nossos valores, Sim, sim, sem dúvida, sem não dúvida. é? E de um percurso terapêutico, pronto, que também é este meu lado, não é? De psicoterapeuta, eu verifico que é como se fosse mesmo um elemento de base. Conseguirmos ter autocompaixão, nós enquanto clientes, não é? Quando nós conseguimos nutrir esta autocompaixão, este amor próprio com tudo o que isso traz, não é? Da autoestima, de como tu dizias, de cuidarmos de nós, sermos os nossos melhores amigos, os nossos cuidadores por aí, é quando o processo terapêutico ganha outra qualidade, não é? Porque até lá parece que fica encravado em algum sítio se não temos esta autocompaixão. Então, este programa, o que eu sinto é que nos traz aqui a construção de recursos emocionais que são muito importantes, não é? Recursos emocionais, habilidades, Uhum. forças, capacidades para lidar com as dificuldades da vida, ou seja, ajuda-nos a perceber quando é que estamos a sofrer, porque muitas vezes nem sequer nos apercebemos de quando é que estamos a sofrer, e ajuda-nos a responder com amor e gentileza a este sofrimento, não Sem dúvida. é? Então, olha, para mim, tal como tu, o eu ter, o eu estar ainda a aprender, porque isto é mesmo um processo, não é? Ser a minha mãe, a minha Uhum. melhor amiga, a minha companheira de viagem, a minha irmã, assim, tipo a pessoa que mais bem me quer e que, portanto, isto vai influenciar as minhas escolhas e por aí fora, a minha visão do mundo e da vida é de facto aqui extraordinário, é muito, muito Sim, bom, sim. muito bom, muito bom. E como tu Fazendo, dizias, diz. ia dizer que para fazer assim uma ponte assim com a sessão 2 em que vamos mergulhar um pouquinho mais no mindfulness, eu gostava de referir como esta prática da autocompaixão vem sempre acompanhada deste mindfulness, que é o que traz consciência do que está a acontecer, traz esta possibilidade de discernimento e de sabedoria, para lembrar que a autocompaixão nós não a praticamos porque queremos tornar-nos melhores pessoas, não queremos transformar ou rejeitar partes que são inaceitáveis de nós. Eu gosto muito daquela frase, acho que é do Jack Cornfield, que diz que a prática é aperfeiçoarmos o nosso amor, tem a ver Uhum, com sim. aperfeiçoarmos o nosso amor para conseguir ir acolhendo a nossa imperfeição, porque somos Uhum, todos imperfeitos, somos todos seres humanos e como tal imperfeitos. Então, fazendo já a ponte com sessão 2 em que mergulhamos no mindfulness, na prática sim, desta atenção plena, desta sim. tomada de consciência intencional, que é o que vai possibilitar perceber que estamos a sofrer. Se nós não tivermos consciência de que há dor, que há sofrimento presente, provavelmente não vamos conseguir trazer gentileza, não vamos conseguir fazer uma escolha do que é de ir ao encontro do que necessitamos. E, Claro. e a grande questão deste programa é o que é que eu necessito neste momento Uhum, em que está a doer, o que é que eu necessito em uhum, termos emocionais e depois uhum. tentar ir ao encontro dessas respostas. Um bocadinho Sim. isso. Ou seja, o mindfulness pergunta o que é que eu estou a experienciar neste momento, não é? O que é que eu estou a Sim, sentir, o que é que eu isso. estou a pensar, o que é que se está a passar cá dentro neste momento. E a partir do momento em que ganhamos essa consciência, ok, eu estou a sentir dor, pode ser tristeza, ou zanga, raiva, frustração, desilusão. A partir do momento que nós conseguimos identificar o que é que eu estou a sentir, então aí podemos também ir para este passo seguinte, não é? E o que é que eu estou a Uhum. precisar? Dar-nos a tal autocompaixão, o tal amor. O que é que eu estou a precisar neste momento para conseguir estar em contacto com o que estou a sentir? Não é? Porque o Isso que é que mesmo, eu estou a sim. precisar não é para me livrar da minha dor. Antes, pelo contrário, o que é que eu estou a precisar neste momento para conseguir estar em contacto com o que sinto, não é? Portanto, aqui Uhum. traz-nos muito o conceito da aceitação. Não rejeitar o que está presente em mim, mas sim aceitar para que depois se possa transformar, não é? Como diz também Isso. o Carl Rogers, que foi um homem muito sábio que trouxe aqui coisas extraordinárias para a área da psicologia. Então é como tu dizias, se não sentimos a dor, também não podemos cuidar dela, não é? E Uhum. precisamos do mindfulness para
conseguir estar presente no aqui e agora com o que quer que esteja, o que quer que exista, não é? Sim, isso É mesmo. muito, vão os dois juntinhos, mindfulness Vão e sempre mão dada, sim, isso mesmo. olha, e já agora, Filipe, partilhando aqui também o que é que os três elementos importantes da autocompaixão, não é? Em que Uhum. temos o mindfulness como elemento, um dos elementos fundamentais que diz respeito ao conceito de autocompaixão. O outro tem a ver com uma pergunta que tu até colocaste no início, que é a humanidade compartilhada, não é? Portanto, todos Sim, somos seres humanos e, como tal, temos algo que partilhamos, não é? Que são as nossas dores e a nossa vontade de sermos felizes. Portanto, isto é algo que diz respeito a todos e, portanto, a autocompaixão abre o nosso coração também para olhar para os outros seres humanos. Não estamos sozinhos nesta caminhada. uhum. Portanto, eu tenho a Sim, sim. companhia também de outros aventureiros de viagem. E relembra-nos, desculpa interromper, relembra-nos que não fizemos nada de errado. O estar a Pois sofrer, ou estar a passar por um processo difícil, ou estar a ser visitado por emoções difíceis, não é algo que não era suposto acontecer. uhum, É algo que faz parte da existência, por sermos humanos, por estarmos vivos. Então, exatamente. esta humanidade compartilhada recorda-nos disto, que, ok, o sofrimento faz parte da vida. Sim, o sofrimento faz parte mesmo de todos nós, não é? E depois o terceiro elemento, que é aquele que trabalhamos na terceira sessão, que Sim. depois se calhar também poderás explorar, é a tal questão da bondade amorosa, não é? Então na Uhum. terceira sessão vamos para este self-kindness, para a bondade amorosa, ou loving kindness, não é? Loving Eu, pelo kindness. menos tenho mais em presente esta expressão em inglês, loving Uhum. kindness. Então, isto são práticas, estas práticas da bondade amorosa, são práticas que muitas vezes são designadas também práticas de boa vontade, em Uhum, que no fundo estamos a treinar o nosso coração a abrir-se, a aquecer, a trazer aquela uma qualidade de consciência que vai para lá do mindfulness. O uhum, mindfulness é assim uma atenção aberta, receptiva, e depois trazemos assim uma qualidade mais calorosa, mais uhum, amorosa à uhum. experiência e trazemos também assim este desejo de que tanto nós como as outras pessoas estejam bem, estejam livres de sofrimento, estejam felizes. Então, isto é um dos elementos da autocompaixão. E Uhum. vamos mais fundo assim na sessão 3 nesta prática da bondade amorosa. Como Sim, é que é para ti sabes? esta prática, Rossana? Opa, ia-te dizer isso. Eu acho que este tema em específico foi aquilo que me derreteu o coração quando eu entrei em contato com a compaixão, com a autocompaixão, que foi numa meditação. Na altura estava numa comunidade espiritual nos Estados Unidos, lá a passar uns tempos, havia várias atividades a acontecer. E então havia uma que era esta, não é? O Loving Kindness Meditation. E eu, bom, vamos lá ver o que é este Loving Kindness Meditation. E fui, e de facto, esta meditação guiada, não é? Com o recurso de frases amorosas, que são frases muito simples, muito claras, mas que vão assim diretas ao nosso coração, que ressoam no nosso coração e que trazem esta qualidade de descanso, não é? Uhum, Eu uhum, lembro-me de as lágrimas escorriam-me pelo rosto e ficou mesmo marcada aquele momento de estar a ouvir frases tão bonitas e tão verdadeiras, a partir de um lugar de dor, porque eu acho que aqui é como se fossem as duas coisas unidas que fazem parte, não é? Porque aquilo que eu reparo é que muitas vezes, quando nós estamos mais conectados com uma emoção de alegria ou de excitação, ou também para já é mais difícil parar, não é? E depois parece que o coração abre a partir de um lugar de dor. E quando recebemos amor, quando estamos nesse lugar de maior dor, há assim um derreter do coração, não é? uhum, Então uhum. percebermos isso, que é não há nada de mal em sentir dor, antes pelo contrário, como tu dizias, não é? Somos humanos, faz parte da humanidade compartilhada. E como é que nós podemos ser amorosos connosco próprios? Porque nós somos os nossos piores inimigos, é impressionante. Nós Uhum. temos uma voz crítica muito forte interna, não é? Então como é que nós podemos
dar espaço também a esta Uhum. voz compassiva, que é o Que tema da é a quarta nossa edição. sessão quarta, sessão 4. Sim. Então, damos continuidade ao trabalho que íamos fazendo de cultivar bondade amorosa, mas vamos afinar ainda mais esta bondade amorosa, tentando encontrar as nossas próprias palavras. Nós, Uhum. melhor do que ninguém, sabe, enfim, quais é que são as palavras que tocam no nosso coração. Nós sabemos o caminho para chegar ao nosso coração. Então, há aqui uma série de propostas que nos ajudam a ir encontrando frases, palavras que nos deixam o coração a sorrir, que nos deixam quase como um bálsamo, que trazem sim um alívio e que permitem depois ir fazendo esta prática mais sintonizada em nós mesmos, nas nossas necessidades, Uhum. nas nossas dores também. Sim. Uh, Há uma coisa muito bonita, Filipe, que eu verifiquei nesta prática, que é esta prática das frases amorosas não tem nada a ver com afirmações positivas. Porque eu hum, confesso que cada vez que via, não é, essas sugestões de agora todos os dias de manhã vais ao espelho e dizes que és linda e maravilhosa e tal, e eu ficava super frustrada, porque quer dizer, eu até podia fazer isso, mas não só não sentia como verdade, como depois ficava mais frustrada ainda porque fazia o exercício e não funcionava. uhum, Então era assim, frustração em cima de frustração e de zanga. Portanto, eu fiquei muito zangada mesmo com estas frases ditas de fora como receita. Estás a ver? sim, Então, eu sim. acho que isto é importante, e para mim fez toda a diferença, que é estas frases da bondade amorosa e, portanto, da voz compassiva, vêm de dentro, não é? É aquilo que faz sentido nós ouvirmos, e para cada um de nós é muito diferente, pode ser muito Uhum, diferente. Claro que há elementos, lá está, que são iguais a todos nós, mas há depois, consoante as fases de vida de cada um, os desafios da vida de cada um, uhum. há frases que ressoam de forma diferente, não é? E são Então, frases, desculpa interromper, diz e isto. são frases que são, pegando naquilo que dizias há pouco, que isto é um processo, é uma coisa que para ir fazendo ao longo da vida, são frases que são aspirações, que eu possa ser feliz, por exemplo, que Sim, eu possa estar bem, que eu possa estar livre de sofrimento, que eu possa viver à vontade, que eu possa ter paz. Tudo isto são aspirações. Não significa que neste momento eu esteja em paz, mas há assim um desejo caloroso do coração de que possa vir a conseguir estar em paz, que sim. possa estar bem. Tal como tu dizias no início, eu não me canso de repetir esta frase, não é? Que é de facto a intenção. Qual é a intenção quando nós nos damos amor, não é? E não é, Uhum, ou seja, nós damos amor e gentileza não para nos sentirmos melhor. Portanto, o objetivo não uhum. pode ser esse, a intenção não pode ser essa, não pode ser para nos sentirmos melhor, mas damos-nos amor e gentileza e carinho porque nos sentimos mal, não é? Isso faz E toda a isto diferença. faz uma diferença brutal, imensa, porque cada vez que nós nos focamos num resultado, não é? Num objetivo específico, nós perdemos o caminho de vista, nós deixamos de vivenciar a experiência em si, lá está, do ir descobrindo o que é a autocompaixão, não é? Uhum, E, uhum, portanto, para mim fez aqui uma diferença muito grande, que é como é que eu me posso libertar do resultado, de lá está, eu quero ser feliz, não é? Eu vou ser feliz. Não, que eu possa ser feliz, que uhum. eu possa sentir alegria no meu coração, não é? Que eu possa Sim. libertar-me das minhas prisões internas, ou seja, é tudo aspirações. E ao verbalizar estas aspirações, damos amor, não é? Com amor. E o paradoxo é que quando permitimos, quando estamos em contacto com a nossa experiência, com essa amabilidade, e sem querer rejeitar, sem querer transformar, o Uhum, paradoxo é que muitas vezes, como consequência, surge alívio e claro. muda, e a experiência muda. Mas não Sem podemos ir direto como se aquilo fosse o objetivo, não é? Exatamente. Eu costumo sempre comparar, ainda na outra vez fiz isso, né, Filipe, com a questão das dietas, se calhar porque é algo que me disse respeito durante tantos anos.
que é quando nós mudamos um regime alimentar para emagrecer, nós até podemos conseguir emagrecer, mas depois de termos aquele resultado, o objetivo conquistado, voltamos a esbardalhar outra vez. É tipo, ai, não vejo a hora de comer um doce, um chocolate e tal. Quando, pelo contrário, a intenção não é mudar algo exterior, mas a intenção é cuidar de mim. Eu quero mudar o meu regime alimentar para cuidar de mim, para cuidar do meu corpo, que é o meu templo. Então, ao cuidar da minha alimentação, um dos efeitos secundários poderá ser emagrecer, mas é efeito secundário, Uhum. não é Sim, o sim. objetivo E principal. a E, portanto, não há motivação é o luta. auto-amor, não é? Exatamente, exatamente. Uhum. Portanto, não há luta, não há esforço, não é? Que é outra coisa que a autocompaixão nos ajuda a notar, que é onde há esforço, é porque já não estamos em autocompaixão, não é? Já não Uhum. estamos, sim. Sim, sem dúvida. Olha, e então, passando para o tema 5, ou melhor, para o tema da sessão 5, São não é? 5 os Que valores centrais. é muito interessante este tema, Filipe. Queres falar Uhum. também um bocadinho sobre a Ok, importância de descobrirmos os valores centrais? Porque aparentemente não tem a ver com o coração, não é? É uma coisa mais pensada, mais elaborada. Mas sim, tem tem a tudo ver a com ver, ao escolha. mesmo tempo. Uhum, Sim, sim, sim. Os valores centrais, por um lado, estão muito relacionados também, ou podem estar relacionados com as nossas necessidades mais essenciais. E o que está ligado com a grande pergunta da autocompaixão, que é o que é que eu necessito neste momento. E por outro lado, conhecermos os nossos valores centrais permite-nos navegar de outra forma os momentos difíceis, permite-nos ter um porquê para suportar o como. Uh, uhum, Estou a pegar aqui numa frase que é do Viktor Frankl. Não, é do uhum. Nietzsche, acho que é do Nietzsche. Ok. Ele diz que quem tem um porquê consegue suportar qualquer como. Uhum, E então é um bocadinho isso, reconhecendo os nossos valores centrais, tendo mais presentes, isso ajuda-nos a navegar as tempestades da vida, ajuda-nos a perceber até às vezes algo de valioso que esteve por trás de uma experiência dolorosa, que esteve por trás de uma experiência difícil. Isso uhum, dá-nos sentido, dá-nos uhum. um. E nós, seres humanos, precisamos de sentido. Nós somos seres de narrativas e de histórias e de interpretação, de significado. Precisamos deste sentido, precisamos destes valores centrais, que é importante que sejam escolhas, escolhas Uhum. mesmo feitas por nós. Então, nesta sessão, vamos andar aqui em torno destes valores centrais, Uhum. refiná-los, digamos Ah, assim. pá. É muito interessante, não é? Também para percebermos se estamos alinhados com os valores que consideramos importantes, não é? Para a nossa vida. Uhum. Eu lembro-me quando fiz este curso enquanto participante que descobri que tem um valor central, que é a autenticidade, e que não estava a praticá-lo e que isso me Uhum. trazia muita dor. E percebi porque é que numa relação em específico, porque é que eu cada vez que estava com aquela pessoa, eu saía sempre desconfortável, ficava sempre mexida e nem, lá está, e não conseguia identificar porquê. Não é? Então, quando Uhum. percebi, através de um exercício que foi proposto tão simples, claro, porque um dos meus valores é a autenticidade e eu com esta pessoa não estou a ser coerente com o meu valor. Uhum. E então isso trouxe aqui desorganização interna, não é? Uhum. E, e depois há um lado que é aquela voz crítica que surge em automático, não é? Pois claro, então, se tu mentes, o que é que tu queres? Não é? E depois há outro lado, lá está, que já vão A ouvindo forma como também. nós falamos connosco de vez em Pá, quando. é impressionante. Eu sou muito dura, sou má, levanto da Uhum. voz e com cara mesmo má, assim mesmo. Mas depois também já há outra Rossana super querida e amorosa Uhum. e que diz: então, mas claro, tu com esta pessoa mentes porque tu não a queres perder, porque não queres conflito. Portanto, há aqui uma função, não é? Mas estás-te a trair a ti própria. Então, vê o que Uhum. é que pode ser melhor para ti, não é? Esta vozinha super fofa que já existe dentro de Uhum. mim, que é tão bom e que é tão bom. Por falar na voz crítica, nós, eu acho que é na sessão 4 ou na sessão 5 vamos também olhar, ou melhor, escutar um pouco mais a fundo o que é que esta voz crítica tem para nos dizer e Uhum, até
perceber que aspectos benéficos é que esta voz crítica poderá Sim, estar a tentar sem dúvida. servir. O que é que poderá haver até de positivo nesta voz crítica? De onde é que ela vem, esta voz crítica? E depois então ir transmutando esta voz numa voz mais compassiva, mais Uhum. amiga, mais gentil. Sim, sem dúvida. Hum, Ela tem aí uma função, e é uma função com boa intenção, mas uhum. pode já não estar a servir tanto, não é? Ok. Pois, pode já estar desatualizada. Sim. Exatamente, exatamente. Olha, e falando deste desconforto, vamos para a sessão 6, que é Hum, ir ao encontro de emoções difíceis. Portanto, aqui não sei se vocês estão a reparar, mas ao longo do programa nós vamos cada vez mais fundo, não é? Aqui para sempre é tipo desconforto com amor, mais um bocadinho de desconforto com amor. Como é que nós podemos ir dando amor à medida que vamos aprofundando a consciência do desconforto que existe dentro de nós, não é? uhum. Ahm, Então, eu neste gostava, caso, diz, que eu depois quero partilhar uma coisa que é pessoal, mas descobri há pouco, mas diz, o que ok. é que abordamos? Ia só dizer que há uma progressividade também no programa, então vamos criando hum, ferramentas, vamos criando também recursos, vamos aumentando os nossos recursos para poder então na sessão 6 ir ao encontro assim de, ok, um lado mais difícil também, e vamos ao encontro das emoções difíceis. Em particular nesta sessão nós vamos explorar uma emoção que é considerada uma das mais difíceis, que é a emoção da vergonha, Hum, que muitos de nós conhecemos assim a fundo, infelizmente. uhum. A emoção da vergonha é muito existencial, não é? Tem muito a ver com a dignidade do nosso ser, valor para existir Hum, até. Portanto, a vergonha leva-nos para um lugar de eu não mereço existir. É uma coisa muito, muito profunda e muito, sim, sim. muito difícil, sim. E que tem por Ah, trás assim uma. Eu achei fantástica esta abordagem da autocompaixão à vergonha, que nos vem relembrar, para já, por um lado, que a vergonha só floresce no silêncio. Quando é partilhada em espaços, em sítios seguros, em espaços seguros, com pessoas seguras, a vergonha começa a transmutar-se. uhum, E depois, por outro lado, é uma emoção que pode-se considerar inocente, no sentido em que parte do desejo de sermos amados. No fundo, nós queremos ser amados. Temos um uhum, medo que nos pelamos de sermos expulsos da tribo, não é? De sermos rejeitados pelo outro. E a vergonha surge daí, é uma emoção muito social. uhum. Sem dúvida, sem Hum, dúvida. Olha, o que eu queria dizer relativamente a esta questão das emoções difíceis é que eu descobri que eu usava muito a compaixão para encobrir as emoções difíceis. Ou ah, seja, é como se quando alguém provoca em mim, ou poderia provocar raiva, sobretudo a raiva, que é a emoção que eu menos, com a qual eu menos conecto, tenho mais dificuldade em sentir raiva. Tristeza, pá, é dar com um pau. É qualquer coisinha me põe triste, a chorar e pronto. Mas a raiva eu tenho muita dificuldade em sentir. E então, quando havia, ou quando há, a possibilidade de eu poder vir a sentir raiva, entra imediatamente a compaixão como um hum, sistema para suavizar, e a compaixão o que é que faz? Compreende o outro, diz, claro, mas o outro está-te a magoar, mas porque está num lugar infantil, ou porque ainda não tem os recursos, ou porque não tem consciência. Portanto, este lado compreensivo e de ficar lá, mesmo quando o outro me possa estar a magoar, mas eu estou lá. Portanto, e este mecanismo que eu depois. Eu acho isto fantástico, é que a gente não para de descobrir coisas acerca de nós próprios, não é? Tipo, até ao fim vais ser, somos achas que já inesgotáveis. sabes tudo. E é impressionante, portanto, é tipo a Rossana boazinha. Não, é a Rossana que tem medo de sentir raiva. E, portanto, quando há um medo de Hum. sentir raiva, entra a compaixão, um lado amoroso, compreensivo, e olha, a minha raiva continua ali a ser Então, escondida. nesse caso, achas que a compaixão estava a ser
sim, uma forma de resistência, ou seja, para Sem fugir, dúvida. para não contactar com essa emoção Exatamente, difícil. exatamente, não é? Hum, Que acaba, talvez, por ser uma compaixão disfarçada, não é? Eu não sei se é uma hum, verdadeira compaixão, porque nós não conseguimos ter uma verdadeira compaixão pelo outro, pelo menos eu acredito, ou compaixão, ou quer que seja, quando não temos para connosco próprios, não é? Portanto, hum, se eu não consigo, lá está, sentir a minha raiva, eu não consigo dar compaixão à minha raiva, não é? E, hum, portanto, porque é que eu dou compaixão à raiva do outro e não dou à minha, não é? sim, Então, é interessante só esta questão de, às vezes, as ditas pessoas boazinhas, até que ponto é que não estão aqui a encobrir muito conteúdo, sim. não estão a olhar para elas e a encobrir algum conteúdo interno desconfortável, Hum. porque é super desconfortável nós entrarmos em contacto com estas emoções difíceis, não é? Isto Sem que estás a dúvida. dizer está-me a ressoar muito em mim e está-me a lembrar como, sim, principalmente nos primeiros momentos em que comecei a fazer as práticas da compaixão, eu na altura, no meu processo terapêutico, ainda não tinha lidado com a raiva que estava aqui presente, em relação a Sim. algumas pessoas da minha família. Uhum. Então surgia esta compaixão e eu fazia práticas de compaixão em que levava compaixão em direção a estas pessoas e isto trazia algum alívio por um lado, mas por outro lado era quase como se fosse um penso rápido. Estava a Exatamente, mascarar aquela raiva que estava por baixo exatamente, e foi necessário ganhar consciência disto, perceber o que estava ali a acontecer, perceber que isto assim não é compaixão, não é prática de exato, compaixão. Compaixão sim totalmente foi certo, sequestrada ao serviço da exatamente, resistência. exatamente, Pode saber exatamente. bem ali no curto prazo, mas depois não permite irmos mais fundo e curar da ferida verdadeira. Não é? Sim, sem dúvida. Que aliás é outra coisa que algures também praticamos ou tentamos ganhar consciência, que é das nossas resistências, não é? O que é que está, o que é que padrões é que nós temos que faz com que entremos em resistência ao sentir. E a filosofia budista traz muito este conceito de que o sofrimento é a resistência que nós fazemos em sentir a dor, não Uhum. é? Porque a dor está lá e a dor não podemos evitar. Mas a resistência que fazemos em sentir essa dor, isso é o que as angústias vêm desse sofrimento, não é? Que é algo que pode ser trabalhado. O sofrimento pode ser trabalhado, sem dúvida. Uhum. Ok. Olha, vou Então, só avançando, avançando e vou pedindo às pessoas, como estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas que se tiverem vontade de ir partilhando alguma coisa, ou algum comentário, ou então até mesmo o que é que ressoou mais para vocês aqui nesta apresentação, podem ir pensando nisso também, não é? Que hum, gostávamos de vos ouvir. Sim, então, sessão são 7. 7, Filipe. Explorando relações desafiantes. E na Era pá! acho que é o Sartre que diz que o inferno são os outros, não é? Então, É, muito é. da nossa dor tem a ver com a relação com o outro. Aham, Então, aqui nesta sessão 7, vamos explorar um bocadinho dois tipos de dores na relação. A dor por um lado, da desconexão, uhum, e que tem a ver com o desentendimento, com o desencontro com o outro. E aí, em particular, vamos explorar estas emoções difíceis, em particular a emoção da raiva. Vamos, uhum, vamos explorar a raiva assim de uma forma muito profunda. E depois vamos explorar também a dor da conexão, que tem a ver com a empatia. Tem a ver uhum, em particular com aquela empatia e aquela dor que se vai acumulando, em particular para quem é cuidador, uhum, formal ou informal, uhum. quem está muito em contacto, assim, a ressoar empaticamente com o sofrimento do outro. Se não tiver este recurso da compaixão, é muito provável que mais cedo ou mais tarde entre em burnout, numa fadiga de empatia e que tenha que desconectar, tenha que se desligar. Quem é que não aconteceu já ir ao médico ou ir ao hospital e apanhar assim uma pessoa que está tão cansado empaticamente, esteve tanto em contacto com o sofrimento que nós chegamos lá e a pessoa, aquele ser humano nem sequer olha para nós, parece que começa a querer ouvir sintomas e a prescrever logo a receita sem sequer conectar connosco, porque
a verdade é que se calhar teve que se desconectar, porque foi muita fadiga de empatia, e sem Uhum. esta possibilidade de trazer autocompaixão. Na verdade, não há fadiga de autocompaixão. A autocompaixão nunca se esgota, digamos assim. Uhum. Porque há aqui um Sim. elemento muito importante que é a compaixão é mais do que só a empatia, é mais do que só sentir o sofrimento do outro ou o nosso. A compaixão tem um elemento que faz toda a diferença, que é um impulso, um movimento para querer aliviar o sofrimento. Então é algo que nos mobiliza, que nos empodera. E então Uhum. isso faz toda a diferença. Ias dizer Uhum. qualquer coisa, Rosana? Não, o que eu ia dizer é que a bateria do meu computador está a terminar. Ah, Uma, ou aceleramos, mas eu já abri aqui o tablet, portanto, se eu desaparecer de repente do Zoom, pronto, não se aflijam, eu volto, estarei entras com o tablet. entre Ok, o tablet, sim, boa, sim. boa. Mas pronto, mas também vamos para a última, não é? Para a Sim, última sim. sessão, que é abraçar a sua vida. O que é que acontece aqui na última sessão, Filipe? A última sessão é o resto da nossa vida. No fundo, é fazer uma ponte, uma transição, para tentar levar a todos estes recursos que tivemos aqui a explorar, torná-los mais presentes e concretos no nosso dia a dia. Uhum, Nesta sessão também em particular, vamos estar a fazer práticas que nos inclinam mais para o lado A da vida, digamos assim, mais para as emoções mais fáceis, mais consideradas positivas. Então vamos ter prática do saborear, prática da gratidão, prática da autoapreciação. São tudo práticas que nos ajudam também a equilibrar a tendência que nós temos para a negatividade. Normalmente, não sei como é com vocês, mas eu tenho uma tendência muito grande para focar no que poderá vir a correr mal ou no que possa ter corrido mal. uhum. Não sei se como é contigo, Rossana. Opa, se tu imaginasses os filmes que eu faço, minha Nossa Senhora. Sim, mas é como se houvesse aqui uma tendência quase imediata, não é? Para. Sabes que eu às vezes eu tenho esta cena de pôr o movimento, pôr a ação logo nas coisas, com medo de ficar a pensar muito no que é que pode correr mal. Uhum. Sabes? Porque eu tenho também essa tendência, epá, o que é que pode correr mal? Isto vai correr mal, não sei. Então o que é que eu faço? Por exemplo, lanço um workshop antes de pensar que vai correr mal. Estás a ver? Ok. Isto é o chamado movimento contrafóbico, não é? Ou, Contrafóbico. por exemplo, com esta coisa do laboratório, que já é presencial, não é? De psicoterapia somática, eu alugo a sala primeiro para aquelas datas. E depois é que penso, e se não tiver gente? Opá, Ok. olha, agora já alugaste, vais ter que ter pessoas. Pronto, portanto, há aqui um mecanismo que é, eu sei que vou pensar tipo o pior. Portanto, mais vale Olha que tem uma vantagem em relação a avança. quem é procrastinador, eu acho que tem muitas Ah, vantagens. Faz-te eu super produtiva, não é? Pois, eu tenho o contrário do procrastinador. Eu ainda não pensei tudo, já fiz. Já estou a fazer com medo. Mas isto é tudo cagufa, Sim, estás a ver? É tudo medo de não conseguir. Cada sim, um tem a sua cena. Enfim. Olha, e depois só para finalizar, temos o retiro, sim. que é um retiro de silêncio, portanto, em que são vários exercícios propostos, deliciosos, e tanto Uhum, onde não há, ao contrário das sessões de grupo, não é? Não há partilha com os outros. Portanto, é só uhum. mesmo É a mesmo só para conexão. desfrutar e receber. Exatamente, é mesmo só para desfrutar e receber, e claro que estamos também todos em câmara, não é? Vemos uns Uhum. aos outros e até há um exercício giro de conexão, mas é sobretudo para desfrutar e poder Sim, sim. descansar, descansar, é tão bom, tão bom. Não fiquem preocupados porque são cerca de 5 horas ou 5 horas e meia, mas passam Ah, assim. pá, passa a A correr, experiência que toda a gente tem passa passa rápido. mesmo a correr, é verdade, é Nós verdade. vamos alternando entre práticas estáticas, práticas com É. movimento, momentos em que vocês fazem práticas mais autónomas, longe do computador. Portanto, é assim um dia Boa. assim de ir mais fundo e de saborear. Ok, boa. Então, a este ponto, se houver aqui alguma questão, algum comentário, alguma dúvida, algo que queiram aqui interagir connosco, é o momento.
Tem questões, Quer seja, dúvidas. assim, quer seja no Instagram, quer seja aqui no Zoom, ou alguma coisa que vos ressoou, que vos tenha tocado especialmente, qualquer coisa, dar-vos esta oportunidade, um espacinho, não é? Que nós também gostamos Tivemos sempre para aqui a falar muito também, não demos muito espaço, entretanto. Pois foi, mas eu, ao contrário de ti, eu fui vendo aqui as carinhas que estavam presentes, fui vendo as Ok, carinhas e ok. fui vendo aqui também os nomes no Instagram. Boa. Hum, Mas pronto, olha, fica aqui o convite. Qualquer questão que tenham, também podem sempre contactar com qualquer um de nós. Hum, Uhum. e pronto, e olha, é isso. E a proposta é esta de se tornarem o vosso melhor amigo. É assim uma proposta Sim. um bocadinho que vai contra a corrente, se calhar, do que estamos habituados, não é? Normalmente somos o nosso pior inimigo. Então este programa podia se chamar, em vez de programa de autocompaixão, poderia se tornar assim, a jornada da aliança interna, ou a Ainda jornada. bem! Grande título! Eu gosto de Tipo, títulos épicos. exato. Acaba por ser a jornada do herói, não é? Internamente, e Sim, sim, não é? Acaba por ser também uma reprodução da jornada do herói. Boa. sim, Então, sim. olha, se calhar podemos para já parar a gravação por aqui, não Ok, é, Filipe? ok. Ver se depois Então alguém vou quiser. parar. E no Instagram também. Então, um adeus ou até já a quem está a ver a gravação. Exatamente. Beijinhos. Beijinhos e abraços.